O IGCast é o podcast angolano que conecta histórias, cultura e vozes de impacto de todo o país. Sob a liderança do CEO Dilson Brunius e a visão criativa do seu adjunto Durão Disperso, exploramos temas que vão desde o empreendedorismo, a cultura, dos desafios locais às conquistas nacionais, com diálogos envolventes e perspectivas únicas. Este é o espaço onde Angola se encontra para inspirar e transformar. Brevemente, o programa estará no ar, trazendo o melhor de Angola para você. O IGCast, celebrando Angola, conectando pessoas. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Nós estamos aqui, não é que é para inaugurar esse espaço, não é com o nosso primeiro programa, ok, do IGCast, mas que brevemente também vai se estender para que mais pessoal estejam aqui. Hoje temos aqui à nossa frente, né, um convidado não menos importante, que é o professor Vasco Mendes Bunga, se está correto, professor do Complexo Escolar Privado Pináculo Alvorecer, ok? Que é o professor de Geohistória. Então, professor Vasco Mendes Bunga, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, sim, muito obrigado. Ok, diga-nos, professor Vasco Mendes Bunga, há quanto tempo já leciona na instituição? Bem, saudações a todos que nos acompanham a partir deste momento. Respondendo à tua questão, praticamente já estou há 4 anos a lecionar nesta instituição, realmente na disciplina de Geografia e História. Será que, para além, quais são os níveis de escolaridade que o professor tem lecionado? Será que ele só leciona no primeiro ciclo? Falando dos níveis da escolaridade em que eu leciono no primeiro ciclo, onde eu dou Geografia na 7ª classe, Geografia e História, 8ª e 9ª, nessas 2 cadeiras. Também estou no segundo ciclo, que é no liceu, onde leciono a Demografia, Geografia e também a História. Boas. E então, professor Vasco, qual é a formação que o senhor tem, na verdade? Em que área está formado? Bem, eu fiz a formação de professor na escola Magistério Pedro Benga Lima, Foguetão do IGE, na qual frequentei meus 4 anos. Estagiei na escola 11 de novembro durante 2 anos. Ao terminar o meu estágio, infelizmente, a escola teve que me contratar para dar aulas voluntárias, na qual fiquei mais 1 ano a lecionar como professor voluntário. E depois de eu terminar esta minha jornada lá, e acabei de me enquadrar aqui no Complexo Escolar Privado Pináculo Alvorecer. Boas. E para além da formação, nós já ouvimos muito bem a formação que o professor Vasco tem, então, frequentou, não é, o segundo ciclo na Escola de Formação de Magistério Foguetão do IGE. Quem o incentivou a fazer o curso de Geohistória? Porque nós vimos que lá existem tantos cursos, tantas opções. Por que apenas se dedicou, não é, e se inscreveu neste curso que é Geohistória? O que lhe motivou? Bem, esta vocação de eu seguir este mesmo curso partiu desde o ensino primário.
Uma das outras motivações também foi o meu irmão mais velho, que sempre esteve comigo, que também é um grande mestre nessa área, que também teve aquela coragem, aquela paciência de me incentivar, não é? A partir do ensino primário, eu comecei a me apaixonar com a geografia e a história. Tivemos um trabalho, um professor, assim melhor, um professor chamado professor Rafael, que ainda encontra-se ativo. Ele leciona numa escola primária. Ele sempre dava trabalhos em grupo, e na medida em que ele foi dando trabalho em grupo, se focava mais em história e geografia. E eu fui quase o representante dos grupos em que nós criávamos em geografia. Eu estava sempre em frente, fazer a introdução, explicar daí. E mais tarde acabei de me apaixonar pela disciplina. E fui dando assim a continuidade. As minhas notas em geografia e história foram sempre as mais altas, excelentes, de fato. Daí acabei de me apaixonar com a mesma área. Boas. E feito não é, este curso, normalmente nós temos visto que o curso técnico, ou cursos técnicos, tem a duração de 4 anos, certo? 4 anos. Sim. 4 anos. O quarto ano, que é o ano de estágio, de fato. Feito a formação, ainda faz uma outra formação atualmente, sim, ou apenas frequentou o ensino médio e até ao momento ainda não está num outro nível acadêmico? Bem, depois de eu terminar o meu médio, dei continuidade em geografia, terminei a geografia e atualmente estou a fazer o curso de Direito, primeiro ano, neste caso, a frequentar o curso de Direito na Universidade em Pavita. Boas. E como tem sido, uma vez que nós observamos que o professor veio de um curso totalmente diferente e no ensino superior decidiu então mudar da opção. Por que não optou em fazer um outro curso que tem a ver com o mesmo ramo e foi para o direito? Muito obrigado pela questão. É um pouco pesada mesmo, é muita coisa de se falar, mas eu tive uma visão na qual os problemas em que nós atravessamos dias após dias, os problemas em que o país também está a passar, certas coisas, certas dinâmicas nos abrem a mente, assim, de querermos também seguir uma outra área para assim, darmos soluções de algumas coisas que nós estamos a observar que não estão a andar na linha, de acordo, que não estamos de acordo. Ok. Então o homem não pode ser estático, é uma só formação. Devemos buscar algumas outras, devemos assim buscar alguns outros suportes para assim acompanharmos a dinâmica da vida e também do país. Como dizem que que a ciência não é estática, é dinâmica. Não é estática. Então nós aprendemos todos os dias. Não é estática. Isso quer dizer que o professor optou pelo direito, não é? Sim. Por questões de autodefesa. Bem, uma das partes é neste sentido. E a outra parte é... Eu vejo sempre que o direito é um curso... não é um curso limitado, é um curso amplo. E me promoveu a fazer direito, de modo que eu tenha mais habilidades e também de modo a despertar sobre alguns aspectos
que talvez nos faça despercebido. Aí eu decidi fazer o curso de Direito e assim dar aquilo que é o meu aparecer e também o meu suporte naquilo que eu vejo que o país está mal. Boa. E tal como dizem, né? Um homem que não se desperta por si só, talvez apareça uma outra pessoa a lhe despertar. De fato. Ok. E desculpa por te cortar a palavra. Sim. O direito é uma ciência muito dinâmica, pois que ele ajuda a regulamentar o comportamento do homem dentro da sociedade. E eu tenho sempre aquela vocação de manter um bom comportamento dentro do meio social. Isso também me convenceu a fazer o direito. Ok. Qual é o conselho que o professor deixa no pessoal que está lá em casa e que estão a nos ver agora? Na questão, no que tange, não é? A cadeira de Geohistória, ou então a opção de Geohistória para o ensino médio. Bem, a todos que estão lá em casa, queríamos aqui agradecer por deixarem os vossos afazeres estarem aí a nos acompanhar. Nós agradecemos bastante e saudações a todos. É para dizer que o curso de Geografia e História é um grande curso. Muitos vêm criticando sobre a história. É muito bom nós sabermos do nosso passado. E, aliás, que a história não ensina simplesmente o passado, também prevê o futuro. E a geografia é muito importante. Por quê? A geografia nos dá um grande suporte. Para podermos nos orientar, precisamos da geografia. Para podermos saber a nossa localização, para podermos localizar um ponto na superfície terrestre, a geografia é um dos grandes suportes. Por isso, é uma das grandes ciências. E aconselharia as pessoas a não ignorarem esse curso, pois que é muito bom na vida de uma pessoa. Ok, então ficou dito, ok? Não se apeguem apenas em outras opções, porque o professor aqui já nos fez entender que vale a pena, mas vale a pena mesmo fazer o curso de Geohistória. Fugindo um pouquinho do assunto, vamos lá naquela dinâmica da vida, não é? Senhor professor, como é que tem visto a questão, não é? A questão socioeconômica do nosso país? Bem, falando da questão socioeconômica, é uma questão muito pertinente. Eu digo que Angola é um dos países de África rico, mas infelizmente, contando com outros países, nós não chegamos até ao terceiro lugar, não. Somos ainda considerados pobres. Com tanta riqueza que aqui se encontra no nosso país. Digamos isso por intermédio de algumas técnicas por parte do próprio governo. Estamos aqui a dizer que essas riquezas que nós temos aqui em África não são explorados pelos angolanos, são explorados pelos estrangeiros. Sim, são explorados pelos estrangeiros. Estamos aqui a falar do petróleo. O petróleo é explorado pelas potências estrangeiras e são eles que definem a quantidade que eles vão devolver aqui em Angola. Isso significa também, se eu bem entendi, então são eles quem estipulam também o valor da compra. Exatamente, são eles. A partir do petróleo nós podemos encontrar vários derivados. Temos a gasolina, o óleo, e
esses todos derivados, a quantidade do petróleo bruto que vai lá, não é a quantidade que nós recebemos uma pequena quantidade. Por isso, as políticas do nosso governo, se não mudar, continuaremos ainda nesta mesma dinâmica, de não evoluir de uma forma social e econômica. Ok. Uma vez que estamos cá na província do Uíge, que é a nossa terra de Bago Vermelho, não é? Como é que tem sido a dinâmica, não é? A dinâmica diária da sociedade, não é? Vamos supor, aqui no município sede. A dinâmica da sociedade, certo? Bem, nós temos uma dinâmica muito lenta. Digo isto porque a própria juventude está incutido na mente de que a única forma de se sair na vida é estudar, finalizar e ir para o setor público. Limitamos certas coisas, mas o que não seria? Temos aí o empreendedorismo. Os jovens não querem aderir ao empreendedorismo. Isso também acaba de nos limitar. Porque quando nós aderimos ao empreendedorismo, não realmente vamos defender o setor público. Certo. Acabamos também de executar os nossos próprios negócios. Pois é, e também podemos empregar alguém que também está no desemprego. Exatamente. Porque a potência pública, o governo, não tem capacidade de empregar todos os jovens. Isso os jovens devem entender que não tem a capacidade de empregar todos os jovens. Para se formar não tinha que ser, não deves incutir na mente simplesmente trabalhar no setor público. Não, devemos criar os nossos próprios negócios. Certo. De fato, isso é muito essencial. É muito essencial. E visto também que hoje em dia há várias maneiras, não é? Há vários negócios, então, jovens, vocês ouviram, ok? Aprendam a empreender também. Não fiquem dependendo apenas da inserção na função pública, ok? Façam como os outros têm feito, não é? Ser um empresário, ou que seja um mini empresário, mini empresa, como assim dizem, mini, média ou então grande empresa. Porque normalmente nós temos visto, para chegar até ao alto patamar, é necessário que você siga, não é, a escada. Como quando estiveres a subir um certo degrau, é piso por piso, ok? Degrau a degrau. Então é assim que dizem, de grau a grau, a galinha enche o papo, exatamente. E não só, desculpa, uma das coisas que está a estragar a nossa juventude é o imediatismo. A vida do homem não se faz com o imediatismo de querer já. Devemos ter a calma, esperar o momento certo. Primeiramente deve sofrer, para depois, no teu suor mesmo, no teu sofrimento, comerás o teu pão. Não devemos ser muito rápidos, porque os jovens têm aquela intimidez de começar um negócio simples para depois desenvolver. Quer simplesmente um negócio já totalmente evoluído. Então isto leva os homens no imediatismo e que não conseguem alcançar os seus objetivos. Certo. E nós temos visto também aqueles jovens que ao longo ele está na vida de empreendimento, então quero atingir um certo patamar e procuram casas escuras. De fato. Procuram casas escuras e isso não é aconselhável para ninguém, ok? Não é aconselhável mesmo para ninguém.
Professor Vasco Menos Bunga, sendo formado, não é, na área de geohistória, o que que nos diz, não é, e ao pessoal que está lá em casa, acerca das primeiras comunidades humanas? Muito obrigado, uma boa questão. Falando das primeiras comunidades humanas, estamos a falar a primeira forma organizacional que o homem conheceu na crosta terrestre. Falando das primeiras comunidades humanas, nós vamos dividir em 3 períodos. Estamos aqui a falar do Paleolítico, o Mesolítico e também o Neolítico. Onde nesses 3 períodos o homem viveu uma vida totalmente diferente. Primeiro que no Paleolítico o homem era nômade. Uma das caracterizações do período Paleolítico, o homem vivia nômade. Andava de terra em terra à procura de melhores condições de vida. E realmente dependia totalmente da natureza. Ele não produzia, alimentava de carne crua, insetos, ovos de pássaro e sucessivamente. E o homem também, as atividades, neste mesmo período, estamos a falar do Paleolítico, entre os homens e as mulheres, foram exatamente separadas. Na qual os homens dedicavam mais à caça e as mulheres e as crianças dedicavam mais à recoleção. E surge o período do Mesolítico. Esse período não se fala muito porque é uma transição do Paleolítico para o Neolítico. Já no Neolítico nós vamos encontrar a sedentarização, onde o homem vai encontrar um local fixo, já não tinha mais que se movimentar de terra em terra. Ele até pode ir, mas já tinha um local fixo. O que fez com que o homem ficasse num local? É por intermédio de algumas descobertas. Estamos aqui a falar da agricultura e da pastorice. Na medida em que o homem foi praticando a agricultura, foi praticando a pastorice, já não houve necessidade. Aí houve a necessidade de coabitação, onde começaram a surgir as sociedades. O homem já teve a intenção de confinar-se, de aproximar-se com os outros, de modo a partilharem os mesmos hábitos e costumes. Ok. E pastorice, o que é isso? O pessoal lá em casa talvez podem não entender o termo e nós agradeceríamos que o professor Vasco nos explicasse, não é, mais ou menos o que é isso, pastorice, numa linguagem comum. Bem, numa linguagem comum, a pastorice é a criação de animais, de gados. É a pastorice. Porque na medida em que o homem foi caçando, deu conta que alguns animais se organizasse um curral, meter esses animais onde a fêmea e macho então podem reproduzir. Então o homem teve essa visão e começou a praticar a pastorice, criação de animais. Exatamente. Ok. Professor Vasco, uma questão que não se quer calar, quais são os fatores, não é, os principais fatores das chuvas? Os principais fatores das chuvas, aí vamos cair num tema em geografia que fala sobre o ciclo hidrográfico. Para que haja precipitação, que nós falamos de chuva, em outros termos geográficos podemos dizer de quedas pluviométricas, deve haver a reciprocidade entre a evapotranspiração. Toda a temperatura que a Terra recebe, os oceanos, as florestas, no arrefecimento, sobe algumas gotículas de água nesse mesmo arrefecimento e acabam agrupando-se na camada da atmosfera. Essa mesma gotícula de água, quando maior for a aglomeração, forma as camadas sólidas. E essas mesmas camadas sólidas, quando já não conseguirem manter-se na camada da atmosfera e por intermédio do aquecimento dos raios solares que passam nessa mesma zona, há uma grande probabilidade das quedas pluviométricas, que são as chuvas. Voltando um pouquinho, não é? Mas estamos na mesma área de formação, que é geohistória.
nós gostaríamos de saber, não é, quais são as características da comunidade primitiva. Bem, as características das comunidades, das primeiras comunidades humanas, foram várias. Primeiro é que no Paleolítico o homem vivia nômade, vivia em grupos restritos que chamavam-se de clãs ou gens. Na medida em que foram caçando e encontravam-se, formavam grupos e que depois tornaram-se uma tribo. Já tiveram o mesmo laço de viverem juntos, de compartilhar os mesmos hábitos e costumes. Essa foi uma das grandes características. E a necessidade também de transformarem, ou de produzirem, nesse caso não produziram na altura, não produziam, e depois passaram a produzir, praticavam agricultura, descoberto pelas mulheres por intermédio da recolhição de frutos. Na medida em que as mulheres foram recolhendo os frutos e acabaram por darem conta da técnica agrícola, foram as mulheres que descobriram a agricultura e aí passaram a produzir. Então, as nossas mães são grandes e verdadeiras guerreiras, ok? Então, começaram hoje. Começaram há muito, mas há muito tempo, ok? Professor, diga-nos também, nos esclareça, não é, acerca da sedentarização. Sedentarização, certo? Ok, muito obrigado. Grande questão. A sedentarização, estamos a falar um período em que o homem fixou-se em um local. É um local, sedentarização, aí o homem dá-se esse nome quando o homem passou a ter um local fixo, em que já não procurava andar inteira, porque o homem, na medida em que foi dando corrida aos animais e foi procurando fruto para se alimentar, já não voltavam nos locais onde eles saíam. Eles iam. É como se fosse alguém que está aí num local e que não sabe onde vai e onde sai. Ok, então eles são chamados de sedentarização. Nesse período é nomadismo. Nomadismo. Sim. Okay. Depois de terem um local fixo, o que é que eles obrigou a terem um local fixo? É a descoberta da agricultura e da pastoriça. Okay. Eles não poderiam produzir e depois abandonar e irem. Certo. Aquilo lhes obrigou a fixarem no sítio e esperar a colheita pelo esforço da sua produção. Esperavam a colheita e sucessivamente. Aí esse período é que nós podemos chamar de sedentarização. Muito bom, muito bom. Olá, nós aprendemos aqui com o professor Vasco Mendes Bonga e nunca é demais aprendermos sempre, ok? Chegamos ao fim do nosso programa. Espero que vocês gostaram do conteúdo aqui apresentado. E, professor Vasco, muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui no nosso programa. E contamos contigo nas próximas edições. Com um outro tema, não é? E vamos aqui abordar mais um pouquinho e aprofundar mais acerca do assunto. Muito obrigado. Antes de nós terminarmos, deixa aí abraços, não é? E ao pessoal lá em casa que está te vendo, não é? E é tudo. Ok, telespectadores, meus grandes abraços. É para dizer que nós estamos sempre disponíveis para qualquer questão com relação à nossa área, não é? Só Vasco está sempre disponível. Quem quiser assim me contactar, só basta ligar a partir do 926 927 a ser melhor, 13 27 48. Estou preparado a responder qualquer questão que me for submetido. Muito obrigado. Ok. Então, estamos juntos. Até o próximo programa. Obrigado. O IGCast é o podcast angolano que conecta histórias,
cultura e vozes de impacto de todo o país. Sob a liderança do CEO Dilson Brunius e a visão criativa do seu adjunto Durão Disperso, exploramos temas que vão desde o empreendedorismo, a cultura, dos desafios locais às conquistas nacionais, com diálogos envolventes e perspectivas únicas. Este é o espaço onde Angola se encontra para inspirar e transformar. Brevemente, o programa estará no ar, trazendo o melhor de Angola para você. O IGCast, celebrando Angola, conectando pessoas.